Graça e paz, queridos irmãos, Deus abençoe em Cristo Jesus mais uma vez. Estamos aqui para trazer mais um compartilhamento da palavra de Deus para você e hoje vamos falar de algo muito importante, algo perigoso para a nossa vida. Tome cuidado, existe um pecado que nos associa ao diabo. Existe um pecado que não é o adultério, que não é a fornicação, que não é a vaidade, que não é as mãos que derramam sangue inocente, que não é a contenda, que não é a desunião, que não é a blasfêmia do Espírito Santo, que é o pior pecado que existe, em que se o homem cometer, Deus o rejeitará. Existe um pecado dentro da Bíblia que se nós o cometemos, que se nós tropeçarmos neste pecado, nos tornemos associados ao diabo. Nos associa ao diabo. Este pecado, se falharmos nele, se cometemos ele de uma forma tão caótica, nos tornemos até mesmo um grau parentesco com o diabo. Vamos para a Bíblia? Livro de João, capítulo 8, verso 44. Exatamente, é esse pecado mesmo que você acabou de pensar. A mentira é o pecado que nos associa ao diabo. Este pecado nos torna filhos do diabo. Se o pecamos, se tropeçamos neste pecado, meu Deus, é tão terrível em que o próprio Cristo diz que nos associemos ao diabo. Ele está censurando os fariseus porque estavam duvidando do seu ministério, do seu chamado, da vinda predita que o Messias viria. Jesus compara-se, que ele está dizendo: eu vim cumprir a minha missão, a vontade do Pai. Eu sou aquele a quem a profecia estava predizendo, o Messias, o Yeshua Mashiach, aquele que haveria de vir, o Jesus, o Cristo, o Salvador ungido. Jesus está censurando aos fariseus e saduceus porque não estavam acreditando, estava duvidando dele. Eles estavam negando a existência, negando a essência que o Cristo viria. E Jesus disse, no contexto da Bíblia, estou aqui nas minhas mãos, a Bíblia King James tem a tradução diferente, que está escrito assim: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar o desejo do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Vede, irmãos, que a mentira, ela é um pecado tão terrível em que Apocalipse 22:15 ficarão de fora os cães. Olha só a categoria dos que ficarão de fora: cães, feiticeiro, os que se prostituem, os idólatras e todos aqueles que amam. Existem pessoas que não mentem, mas amam a mentirinha, e os que cometem a mentira. Essas pessoas de nenhuma maneira, de nenhum fato, de nenhuma momento, de nenhuma nomenclatura entrarão no reino dos céus. Eles não entrarão, ficarão de fora. O pecado da mentira nos associa ao diabo. O pecado da mentira nos torna filhos do diabo. Porque todo mentiroso, ele quer de alguma forma se esquivar da culpa. Ele quer se esquivar da sentença. Ele quer de alguma forma esconder seu erro. E todo homem, toda mulher que comete esse pecado está se associando ao diabo. Quando o apóstolo Paulo chega na igreja de Éfeso, Éfeso era uma cidade idólatra, cidade tomada por idolatria, cidade tomada por magia negra, por muitas culturas diferentes. Paulo introduz a igreja de Cristo e Paulo percebe que a igreja de Éfeso está passando por uma oposição, está passando por uma pressão cultural, de uma forma em que eles estavam sendo oprimidos
pela sociedade pecaminosa que os vivia, que de tão perto os rodeava, Paulo está dizendo: irmãos, deixai a mentira e falai a verdade uns aos outros. Efésios, capítulo de número 4 e o verso de número 26. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Olha só o que o apóstolo Paulo está censurando, admoestando a igreja de Éfeso, dizendo: pelo que deixai a mentira e falai a verdade uns aos outros. Efésios, capítulo de número 4, versos 25 e 26, Paulo começa a censurar a igreja de Éfeso, dizendo: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Percebe-se, o mundo inteiro, a nossa nação brasileira, no dia 1º de abril, comemora o dia da mentira. E quantas pessoas têm caído nesse pecado? Ah, é só uma mentirinha, é só uma brincadeira, não irá fazer mal. Imagine, irmãos, imagine se Deus, Deus é tão santo, nós não deveríamos nem atribuir-se a Deus que isso é incapaz, que Deus ia negar-se a si mesmo. É incapaz disso acontecer. Mas vamos aqui conjecturar esta mensagem, esta minha fala. Já pensou se Deus brincasse? Ele é com você, ele não é com você. Ele está contigo, ele não está contigo. Deus não brinca com ninguém. Deus não se deixa se escarnecer. Deus não se deixa ser ironizado. Irmãos, Jesus está censurando os fariseus porque eles estavam vivendo uma falsa religião. Acreditavam na lei de Moisés, acreditavam nos patriarcas, mas quando Cristo apareceu e foi revelado aos olhos dele, eles desacreditaram. Quem é você para dizer que é o Cristo? Negando a existência, negando aquilo que Cristo estava pregando, que era o cumprimento de toda a profecia. Então a mentira é um pecado tão terrível, porque todo mentiroso, ele tenta se esquivar da culpa. Todo mentiroso tenta se esquivar da culpa. Gênesis, capítulo de número 3. Vamos ler Gênesis, capítulo de número 3. Melhor, vamos pegar aqui o Gênesis do capítulo 4, que está falando do homicídio que Caim matou Abel. Quem foi a primeira pessoa a falar uma mentira na Bíblia? Caim mentiu quando tentou se esquivar da culpa que ele tinha cometido o homicídio. Todo mentiroso, ele tenta esconder seus erros. Todo mentiroso, ele tenta de alguma forma se esquivar da consequência dos seus erros. Cuidado. Se você mente, se você engana alguém, se você está passando alguém para trás, tome muito cuidado. Deus é santo, Deus é poderoso, Deus a tudo vê. E esse pecado que você está cometendo, você não vai herdar o reino dos céus. É a mentira. Capítulo 4 de Gênesis e verso, olha só, de número 5, para nós entender que todavia não se agradou Deus e Caim e da sua oferenda. Por esse motivo, Caim ficou muito irado e decepcionado. O seu semblante assumiu uma expressão maligna. Meu Deus do céu, olha só o que Caim fez depois que Deus rejeitou aquilo que ele estava apresentando a Deus. Olha só, aleluia. Deus disse, onde está Caim? Onde está Abel, seu irmão? Aonde está Abel? Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Olha só, o mentiroso prepara emboscada. O mentiroso sempre se envolve em problemas. A pessoa mentirosa, ela sempre se envolve em muitas coisas que estão desagradando aos olhos de Deus. Então, o Senhor perguntou para Caim: o que fizeste com teu irmão? Aleluia. Então retrucou Caim ao Senhor: sou eu o guarda de meu irmão? Sou eu o protetor de meu irmão? Eu não sei onde está Abel. Ele mentiu, porque ele sabia que havia matado Abel por inveja. Todo mentiroso tenta se esquivar da sua consequência dos seus atos. Não existe mentira
de brincadeira. A mentira ainda é mentira. Verdade ainda é verdade. Muitos casamentos, por mentirinhas, por brincadeiras, estão se acabando. Ministérios, por mentirinhas, estão se acabando. Pessoas estão perdendo a sua credibilidade por causa da mentira. Tudo isso acontece porque a mentira é do diabo. A mentira não vem de Deus. A mentira pertence a Satanás. Ele é o mentiroso. Ele é o pai da mentira. E cuidado, existem pessoas que não mentem, mas amam a mentira. Eles não mentem, mas amam ouvir uma mentira. Amam ouvir uma contenda. Amam se envolver em confusão. Aleluia. Eles participam desse feito, ouvindo os mentirosos. Tome cuidado, santifique a sua vida. Jesus está voltando. E os que cometem a mentira não herdarão o reino dos céus. Eles não herdarão a vida eterna. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e nos guarde desse pecado tão terrível e que possamos a cada dia, como diz a palavra de Deus em Apocalipse 22:11, aquele que é limpo, limpe-se ainda. Aquele que é justo, faça justiça ainda. Mas o que está sujo, suje-se ainda. O que é injusto, faça injustiça ainda. Porque Deus dará o seu galardão a cada um, segundo a sua obra. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.